A morte chega para todos. Mas há algo pior do que morrer. É, antes de partir, perceber, talvez tarde demais, que ninguém sentirá sua falta. Não haverá lágrimas sinceras, não haverá vazio real, apenas o protocolo social do luto. Aquela encenação educada que dura 3 dias e evapora como neblina ao sol. Pense nisso agora, enquanto ainda respira. Quantas pessoas chorariam sua ausência, não por obrigação, mas por dor genuína? Quantos sentiriam que o mundo ficou menor sem você? A resposta a essa pergunta revela mais sobre como você viveu do que qualquer epitáfio jamais conseguirá expressar. E talvez, só talvez, essa resposta seja mais assustadora do que a própria morte. A humanidade sempre teve uma relação doentia com a própria importância. Desde os primeiros registros de consciência, o ser humano se viu como centro do universo, da criação, do propósito divino. Construímos pirâmides, monumentos, impérios inteiros, apenas para gritar ao tempo: eu estive aqui, eu importei. Essa necessidade de permanência, de deixar marcas, de ser lembrado, não é apenas cultural. É uma ferida existencial que carregamos desde que nos tornamos conscientes da nossa própria finitude. Já parou para pensar no absurdo que é essa obsessão? Gastamos décadas inteiras tentando convencer os outros, e principalmente a nós mesmos, de que nossa existência tem peso, tem valor, tem significado. Mas a verdade nua e crua é que a maioria de nós é completamente substituível. No trabalho, na família, nos círculos sociais. Somos peças intercambiáveis em uma engrenagem que não para nunca. E o mais fascinante é que sabemos disso. Sabemos, mas fingimos não saber. Porque admitir essa verdade seria admitir que toda a narrativa que construímos sobre nós mesmos é, no fundo, uma ficção reconfortante. Essa ilusão de indispensabilidade começa cedo. Ainda crianças, somos ensinados que cada um de nós é único, especial, destinado a algo grandioso. Os pais reforçam essa crença. A educação formal a perpetua, e a cultura do individualismo moderno a transforma em dogma inquestionável. Observe como estruturamos nossas vidas inteiras ao redor dessa premissa falsa. Escolhemos carreiras não pelo que nos realiza, mas pelo que nos fará ser vistos. Cultivamos relacionamentos não pela conexão genuína, mas pela validação que eles nos proporcionam. Postamos nossas vidas nas redes sociais não para compartilhar, mas para provar. Provar que existimos, que importamos, que merecemos atenção. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento se torna uma pequena dose de morfina existencial, anestesiando temporariamente o terror de nossa própria insignificância. A história está repleta de exemplos dessa busca desesperada por relevância. Faraós, que escravizaram milhares para erguer túmulos colossais. Imperadores que conquistaram continentes inteiros apenas para ver seus nomes gravados nos anais da história. Artistas que morreram na miséria, mas que se consolavam com a fantasia de que seriam reconhecidos póstumamente. E o que todos eles têm em comum? A recusa em aceitar a transitoriedade fundamental da existência humana. A incapacidade de viver sem a promessa de permanência. Mas aqui está o que raramente admitimos. Essa busca por importância não é apenas fútil. Ela é destrutiva. Ela nos impede de viver o presente, porque estamos obcecados com como seremos lembrados no futuro. Ela transforma relacionamentos autênticos em transações estratégicas. Ela converte experiências genuínas em oportunidades de performance. Vivemos, não para nós mesmos, mas para uma plateia imaginária que supostamente nos julgará quando não estivermos mais aqui. E tem mais. Essa obsessão com relevância cria uma hierarquia cruel e arbitrária entre os seres humanos. Alguns são considerados importantes, os líderes, os artistas, os inovadores, enquanto a vasta maioria é relegada à categoria de pessoas comuns, como se existisse algo de errado em simplesmente existir, sem deixar uma marca indelével no tecido da história. Essa divisão artificial gera ansiedade, inveja, ressentimento. Faz com que milhões de pessoas sintam que suas vidas são desperdiçadas, porque não alcançaram algum padrão externo de significância. A questão fundamental que ninguém quer enfrentar é esta. E se a busca por importância for exatamente o que nos impede de encontrar sentido real? E se a necessidade de ser lembrado for apenas medo disfarçado de ambição?
E se a verdadeira coragem não estiver em deixar um legado, mas em aceitar que não deixaremos nenhum, e viver plenamente mesmo assim? Já reparou como as pessoas reagem quando alguém morre? Há um ritual previsível. Lágrimas, discursos sobre como a pessoa era especial, promessas de que nunca será esquecida. Mas observe com atenção, observe de verdade, e verá algo revelador. Em questão de semanas, às vezes dias, a vida retoma seu curso normal. As mesmas piadas são contadas, os mesmos lugares são frequentados, e aquele buraco que parecia intransponível simplesmente se fecha, como uma ferida superficial que cicatriza rápido demais. Isso não acontece porque as pessoas são más ou insensíveis. Acontece porque é assim que a vida funciona. Somos programados para seguir em frente, para preencher vazios, para nos adaptar. A ausência de alguém cria um desconforto temporário, mas não uma ruptura permanente. Pense nas pessoas que conheceu ao longo da vida, colegas de escola, de trabalho, amigos de uma fase específica. Quantos deles realmente sente falta? Quantos deixaram um vazio real, duradouro? A resposta provavelmente é: pouquíssimos. E se isso é verdade em relação aos outros, por que seria diferente quando o assunto é a própria existência? Existe uma crueldade silenciosa na forma como a memória humana opera. Ela não é democrática, não é justa, não preserva tudo com igual intensidade. A memória seleciona, edita, descarta. Aquela conversa que pareceu transformadora na época, esquecida em meses. Aquele gesto de bondade que custou tanto esforço, apagado pela rotina. Aquele momento de conexão que parecia eterno, substituído por novas experiências, novos rostos, novas histórias. Não há maldade nisso. Há apenas a natureza implacável do tempo e da mente humana, que precisa fazer espaço constantemente para o novo, descartando o antigo sem cerimônia. Observe os funerais com olhos clínicos. Ali está toda a teatralidade da importância humana em seu auge. Flores caras, elogios exagerados, choros performáticos. Todos querem demonstrar o quanto aquela pessoa significava, o quanto sua partida dói. Mas acompanhe essas mesmas pessoas 3 meses depois. Elas estarão rindo em festas, planejando viagens, reclamando de problemas triviais. A dor que parecia insuportável se tornou uma lembrança distante, uma cicatriz emocional que só incomoda quando alguém toca diretamente nela. E mesmo assim, mesmo quando tocada, a dor já não tem a mesma intensidade. Ela se diluiu, se transformou em nostalgia, em melancolia suportável. Há uma experiência que todos já tiveram, mas poucos admitem. Aquele momento em que tentamos lembrar o rosto de alguém que foi importante e percebemos que a imagem está desbotada, imprecisa, quase irreconhecível. Tentamos reconstruir os detalhes, a cor exata dos olhos, o formato do sorriso, o timbre da voz, e falhamos. A pessoa que ocupou tanto espaço em nossa vida se tornou uma abstração, uma ideia vaga, um sentimento sem forma definida. E se isso acontece com aqueles que amamos, imagine com aqueles que apenas conhecemos de passagem. A verdade incômoda é que somos esquecidos não por falta de amor, mas por excesso de vida. As pessoas que ficam precisam continuar vivendo, e viver exige energia, atenção, presença. Não há espaço mental ou emocional para carregar todos os mortos conosco. Seria paralisante, insuportável. Então fazemos o que a evolução nos ensinou. Seguimos. Choramos, sim. Sentimos falta, sim. Mas seguimos. Porque a alternativa seria sucumbir junto com aqueles que partiram. E aqui está o golpe final. Mesmo aqueles que dizem nunca esquecer estão, na verdade, esquecendo aos poucos. Eles guardam uma versão editada, romantizada, simplificada da pessoa que se foi. Não a pessoa real, com todas as suas contradições e imperfeições, mas uma caricatura sentimental que serve mais para confortar quem ficou do que para honrar quem partiu. A memória não preserva, ela reinventa. E nessa reinvenção, perdemos não apenas os detalhes, mas a essência mesma daquilo que a pessoa foi. Alguém se acha insubstituível? Alguém realmente acredita que sua presença faz tanta diferença assim? Olhe ao redor. Aquele emprego que parece tão importante. Eles já têm o substituto em mente, caso haja uma saída amanhã. Aquele grupo de amigos que frequenta, eles se divertem igualmente quando há ausências. Aquela pessoa amada,
Ela sobreviveu anos antes do encontro e sobreviverá anos depois da partida. Isso não é crueldade, é realidade. E a realidade não tem obrigação de ser gentil com o ego de ninguém. O problema é que fomos ensinados a acreditar em nossa própria excepcionalidade. Os pais disseram isso. A sociedade vendeu essa ideia. Crescemos achando que nossas vidas são filmes onde somos protagonistas indispensáveis. Mas a verdade é que somos, no máximo, coadjuvantes na vida de algumas pessoas e figurantes na vida da maioria. E mesmo para aqueles poucos que nos consideram importantes, nossa ausência seria uma dor temporária, não uma sentença perpétua. Eles chorariam sim, sentiriam falta sim, mas seguiriam, porque é isso que fazemos, sempre fizemos, sempre faremos. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir. Essa substituibilidade não é acidental, ela é estrutural. Vivemos em sistemas familiares, profissionais, sociais, que foram desenhados para funcionar independentemente de indivíduos específicos. Uma empresa não pode depender de uma única pessoa, senão ela colapsa quando essa pessoa sai. Uma família não pode girar em torno de um único membro, senão ela se desintegra quando esse membro parte. Até mesmo relacionamentos amorosos, por mais intensos que sejam, eventualmente encontram substitutos. Não substitutos idênticos, claro, mas substitutos funcionais. Alguém que preenche o espaço, que cumpre o papel, que ameniza a solidão. Pense na arrogância necessária para acreditar que alguém é insubstituível. Essa crença pressupõe que o mundo gira ao redor de uma única existência, que tudo depende de uma presença específica. É uma forma de narcisismo disfarçado de amor próprio. E o mais irônico é que quanto mais alguém acredita em sua própria indispensabilidade, mais substituível essa pessoa se torna. Porque quem vive obcecado em provar seu valor, raramente entrega algo genuíno. Entrega performance, estratégia, cálculo. E essas coisas são facilmente replicáveis. Há uma experiência universal que todos evitam confrontar. Aquele momento em que percebemos que não fomos convidados para algo importante. Uma festa, um evento, uma reunião. E então vem a constatação dolorosa. As coisas aconteceram perfeitamente bem sem nossa presença. As pessoas riram, se conectaram, criaram memórias, e nós não fizemos falta alguma. Essa é uma das verdades mais humilhantes da existência humana. Descobrir que somos opcionais. Que nossa participação é desejável, talvez, mas nunca essencial. Olhe para as relações de trabalho. Quantas vezes alguém saiu de um emprego achando que deixaria um vazio irreparável, apenas para descobrir que foi substituído em semanas e que tudo continuou funcionando normalmente? Quantas vezes alguém terminou um relacionamento achando que a outra pessoa jamais superaria, apenas para vê-la feliz com outra pessoa meses depois? Quantas vezes alguém se afastou de um grupo de amigos esperando ser procurado, apenas para perceber que o grupo seguiu sem sequer notar a ausência? Essas experiências não são exceções, são a regra. E a razão pela qual elas doem tanto é porque destroem a ilusão central que sustenta nosso senso de identidade. A ilusão de que importamos de forma única e irreplicável. A verdade é que importamos, sim, mas de forma contingente, temporária, substituível. Somos importantes até deixarmos de estar presentes. E então, rapidamente, alguém ou algo mais ocupa nosso lugar. Não por maldade, não por ingratidão, mas simplesmente porque a vida não pode parar. Ela não espera. Ela não se curva diante de ausências individuais. Ela flui, implacável, indiferente, eterna. Há algo ainda mais sombrio nessa equação, algo que raramente ousamos confrontar. Não é apenas que não deixaremos saudades duradouras, é que provavelmente não merecemos deixar. Soa duro? Deveria soar. Porque se formos honestos, brutalmente honestos, a maioria de nós vive vidas medianas, repetitivas, sem grande impacto. Acordamos, trabalhamos, consumimos, reclamamos, dormimos. Repetimos esse ciclo por décadas. Onde está a grandeza nisso? Onde está o legado? Alguém pode argumentar que não precisa ser extraordinário para importar, que as pequenas coisas contam. E sim, contam. Mas contam para quem? Para nós mesmos principalmente. Aquele gesto gentil que fizemos, aquela palavra de apoio que oferecemos, aquele momento de conexão genuína, tudo isso é bonito, mas também é efêmero. As pessoas esquecem, não por maldade,
mas porque a memória humana é seletiva e limitada. Guardamos apenas o que nos serve, o que nos marca de forma visceral. E sejamos francos, a maioria de nós não marca ninguém de forma visceral. Somos água morna em um mundo que só se lembra dos extremos, do fogo que queima ou do gelo que congela. Existe uma verdade ainda mais incômoda escondida aqui. Muitos de nós não apenas falhamos em deixar marcas positivas, deixamos marcas negativas que são convenientemente apagadas após nossa partida. Quantas relações foram danificadas por egoísmo disfarçado de amor? Quantas oportunidades foram desperdiçadas por medo disfarçado de prudência? Quantas palavras cruéis foram ditas, e nunca verdadeiramente reparadas? A morte tem esse efeito sanitizante. Ela transforma pessoas comuns em santos, medíocres em heróis, ausentes em saudosos. Os defeitos são esquecidos, as falhas são perdoadas, e o que resta é uma versão idealizada que nunca existiu de fato. Mas enquanto estamos vivos, enquanto ainda há tempo, raramente fazemos algo digno de ser lembrado. Passamos anos reclamando de circunstâncias, culpando outros por nossas escolhas, adiando sonhos até que eles se tornem apenas fantasias desbotadas. Vivemos no piloto automático, seguindo roteiros pré-estabelecidos, cumprindo expectativas alheias, evitando riscos que poderiam nos tirar da zona de conforto. E então, temos a audácia de esperar que essa existência morna, essa vida de concessões e meias medidas, seja digna de saudade eterna. Observe a hipocrisia coletiva. Todos querem ser lembrados, mas poucos estão dispostos a fazer algo memorável. Todos querem deixar um legado, mas poucos estão dispostos a pagar o preço que um legado exige. Porque deixar uma marca real requer sacrifício, coragem, autenticidade. Requer que abandonemos a segurança do anonimato e nos exponhamos ao julgamento. Requer que vivamos de acordo com princípios, mesmo quando isso nos custa relacionamentos, conforto, aprovação social. E quantos de nós estamos realmente dispostos a isso? A resposta é desconfortável. Quase ninguém. Preferimos a ilusão de importância à realidade da insignificância. Preferimos acreditar que nossas pequenas contribuições somam algo grandioso, quando na verdade elas mal registram um tremor no tecido da existência. Postamos frases inspiradoras nas redes sociais, mas não mudamos nada em nossas próprias vidas. Criticamos injustiças, mas não movemos um dedo para corrigi-las. Falamos sobre autenticidade, mas vivemos atrás de máscaras cuidadosamente construídas. E tem mais. Mesmo quando tentamos fazer algo significativo, frequentemente o fazemos pelas razões erradas. Não pela causa em si, mas pela forma como ela nos fará parecer. Não pela transformação genuína, mas pela validação externa. Não pelo impacto real, mas pela narrativa que poderemos contar sobre nós mesmos. Essa é talvez a forma mais triste de mediocridade. Aquela que se disfarça de grandeza, que performa significado sem nunca alcançá-lo de fato. Mas aqui está o que ninguém conta, o que fica escondido sob todas essas camadas de negação e auto-engano. Essa irrelevância não é uma maldição. É uma libertação. Quando finalmente aceitamos que não deixaremos saudades eternas, que nossa ausência será absorvida pelo fluxo natural da existência, algo extraordinário acontece. Paramos de viver para os outros. Paramos de construir uma persona para ser lembrados. Paramos de desperdiçar energia tentando provar nosso valor. E começamos, talvez pela primeira vez, a viver de verdade. Não para deixar marcas, não para ser celebrados, mas simplesmente porque estamos vivos, e isso, por si só, já é suficiente. A grande ironia é que as pessoas que mais impactam o mundo são justamente aquelas que pararam de se preocupar em ser lembradas. Elas vivem com autenticidade, com propósito interno, sem a necessidade neurótica de validação externa. E quando partem, deixam algo genuíno. Não porque tentaram, mas porque simplesmente foram. Então talvez a pergunta não seja: deixaremos saudades? Mas sim, estamos vivendo de forma que, quando partirmos, nós mesmos não sintamos que desperdiçamos nossa única chance de estar aqui? Existe uma liberdade radical em aceitar a própria transitoriedade. Quando compreendemos que seremos esquecidos, que nossa passagem por este mundo deixará rastros mínimos, somos forçados a redefinir completamente o que significa viver bem. Não podemos mais nos apoiar na fantasia de imortalidade através da memória alheia.
Não podemos mais adiar a vida real em nome de uma reputação póstuma. Somos confrontados com a urgência do agora, com a necessidade de extrair sentido do presente, não de algum futuro imaginário, onde seremos finalmente reconhecidos. Pense na quantidade absurda de energia que gastamos tentando controlar como seremos percebidos. Cada decisão filtrada pelo medo do julgamento. Cada palavra pesada na balança da aprovação social. Cada ação calculada para maximizar nossa imagem. Isso não é viver. É encenar. É desperdiçar a única vida que temos em uma performance interminável para uma plateia, que, no fim, nem sequer se lembrará do espetáculo. Quando essa ilusão se desfaz, quando aceitamos que não importamos tanto quanto gostaríamos, algo se abre. Podemos finalmente fazer escolhas baseadas no que realmente queremos, não no que achamos que deveríamos querer. Podemos amar sem a necessidade de que esse amor seja eterno ou reconhecido. Podemos criar sem a obsessão de que nossa criação sobreviva aos séculos. Podemos simplesmente ser, sem a pressão constante de nos tornarmos algo digno de memória. Há uma paz estranha nessa aceitação. Uma paz que vem de soltar o fardo impossível de tentar ser inesquecível. Porque a verdade é que ser inesquecível é uma prisão. Significa viver constantemente sob o peso de expectativas, de padrões, de uma imagem que precisa ser mantida. Significa sacrificar a espontaneidade, a vulnerabilidade, a humanidade imperfeita em nome de uma versão idealizada que possa ser preservada. Mas quando aceitamos que seremos esquecidos, podemos finalmente ser imperfeitos. Podemos errar sem que isso destrua algum legado imaginário. Podemos mudar de ideia sem trair alguma coerência artificial. Podemos viver com leveza, sabendo que nossas falhas não serão eternizadas, que nossos tropeços não definirão como seremos lembrados, porque simplesmente não seremos lembrados. Ponto final. E talvez seja exatamente aí que reside a verdadeira coragem. Não em tentar ser memorável, mas em aceitar ser esquecível, e viver plenamente mesmo assim. Em encontrar significado não na permanência, mas na intensidade do momento. Em construir uma vida que vale a pena ser vivida, não porque será lembrada, mas porque está sendo experienciada agora, neste instante fugaz e precioso que é tudo o que realmente temos. Se esse vídeo te incomodou, se cutucou algo que você preferia manter adormecido, então ele cumpriu seu papel. Agora me diga, você está vivendo para ser lembrado ou está vivendo para estar vivo? Deixe sua resposta nos comentários. E seja honesto, porque mentir aqui só engana você mesmo. Se você quer mais reflexões que te tiram da zona de conforto, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você realmente quer mergulhar fundo nessas questões, considere se tornar membro do nosso clube. Lá, a conversa é ainda mais crua, ainda mais real. Porque no fim das contas, a única coisa que você leva dessa vida é o que você realmente viveu. E isso não precisa deixar saudades em ninguém, só precisa ter sido verdadeiro para você.